Olá, como é que você tá? Eu sou Rafael Sanzio. A página Adventista Subversiva fez uma denúncia muito grave, e eu até concordo com eles. É essa denúncia aqui. Steve Van de Velde, holandês e dupla de Matthew Immers, do vôlei de areia, que foi eliminado pelos brasileiros Evandro e Arthur nas quartas de finais de Paris 2024, neste domingo tem em sua ficha criminal uma condenação pelo estupro de uma criança de 12 anos. O jogador foi muito vaiado na arena do esporte ao longo desta edição das Olimpíadas e devolve debochando e dando tchau para o público. Nota do subversivo. Alguém viu um dos influencers cristãos e adventistas indignados com isso? Eles preferem atacar uma mulher cis, eu vou explicar esse termo, mulher cis, com diferença genética do que se indignar com estupradores. Talvez seja porque esses abusos aconteçam aos montes nas igrejas e dentro das famílias de bem. Bom, a primeira parte da denúncia está perfeita, né? Eu até falei sobre isso e todo o meu livro denuncia isso que a gente conhece como pedofilia, que a gente nem pode falar nas redes sociais. Mas eu vou aproveitar para explicar para a comunidade gay dos adventistas subversivos e também você que não é adventista, como funciona essa agenda. Até porque o que o adventista subversivo defende, que é o direito das pessoas trans, e, por exemplo, da Imana Khalif, é a mesma agenda que defende aí esse pedófilo que devia estar na cadeia ou morto, literalmente. E recordando, inclusive é na França onde surgem os maiores filósofos que defendem em carta abertamente sobre a pedofilia. É Simone de Beauvoir, a feminista, Monique Wittig, Jean Paul Sartre, Michel Foucault, que baseou os seus estudos exclusivamente nisso, na perversão, principalmente de criança. Quem leu Simone de Beauvoir, que eu duvido muito que essa galera do subversivo tenha lido, vai entender o que eu estou falando. Mas eu vou tirar alguns minutos aqui para explicar para vocês. O vídeo completo vai estar disponível lá no YouTube ou no Rumble, caso eles derrubem o meu vídeo lá no YouTube, tá bom? Mas antes disso, eu fiz um vídeo no meu Instagram falando sobre essas questões aí do Imana Khalif, que é um homem, né? E aí as senhoras do Adventista Subversivo vieram responder o seguinte: apesar dessa alteração em sua genética, ela é uma mulher cis, de novo a palavra mulher cis, que se identifica com o gênero que foi atribuído a ela quando nasceu. O que a atleta tem chama-se hiperandrogenismo. Já estudou sobre? Muito. Não tem nada a ver com transexualidade. Ela é mulher cis e compete há 6 anos em nível internacional. Cuidado com a desinformação. Em uma postagem que eu fiz de um print no Instagram, o adventista subversivo ou adventista subversiva veio para mim e disse o seguinte: calma, ela possui útero e vagina e mesmo assim é um homem? Se é XY, sim. Eu até respondi para ele lá na postagem. Mas vamos a estes termos que essa galera costuma usar. Referente a esses termos que vocês vê sobre mulher cis, homem cis, heterossexualidade, homossexualidade, esses termos foram cunhados por Volkmar Sigusch. Ele era um militante pró-pedofilia e também parafilia, que foi um dos responsáveis por incluir essa desconstrução dentro da linguagem. Recordando que as minhas palavras fazem parte do que eu penso. Consequentemente, se eu mudo o exterior ou as palavras, consequentemente, vai ser muito difícil de expressar o meu pensamento e, consequentemente, a compreensão do ouvinte vai ser deturpada, né? Esse é um dos pontos. Mas vamos para a parte que os militantes LGBT e o adventista subversivo defendem a mesma agenda. Tanto dos homens que gostam de criancinhas, quanto essa agenda aí transexual, né? Eu vou provar para vocês, né? Provavelmente o adventista subversivo e demais pessoas nunca ouviram falar de Alfred Kinsey, o pai de toda essa revolução sexual que a gente conhece. E olha que eu já expliquei 1 milhão de vezes quem foi Alfred Kinsey. Alfred Kinsey escreveu 2 livros que se chamam Comportamento Sexual Masculino, em 1948, e Comportamento Sexual Feminino, em 1953. Quem já leu os 2 estudos, como eu, cada estudo possui 800 páginas, e você tem que ter muito estômago para ler o que estava escrito ali. Dentro dos estudos do Alfred Kinsey, que não tinha nada de estudo, era puramente ativismo científico e político para acrescentar a agenda homossexual dentro da sociedade, ele expôs esta tabela aqui, uma das tabelas, né? A tabela 34. Eu vou explicar para vocês o que é a tabela 34. Da esquerda para a direita, vocês vão ver a idade dos subjetos de pesquisa. Aí eram crianças de 5 meses de idade até 10 anos de idade. Em seguida, você vai ver o número de orgasmos e depois o tempo envolvido nessas pesquisas.
Para você que é uma pessoa leiga, o que que você está vendo aí nessa tabela? Para você que é leigo e não entende muito bem do assunto, a tabela está explicando o seguinte: com 5 meses de idade, uma criança teve 3 orgasmos e não teve o tempo envolvido. Com 11 meses de idade, uma criança teve 10 orgasmos em 1 hora. Em 11 meses de idade, 14 orgasmos e 38 minutos. Aí depois, 2 anos, ela teve de 7 a 11 orgasmos em 65 minutos, e isso vai até 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade, uma criança pode ter 14 orgasmos em 24 horas. A pergunta é essa: quem estava fazendo isso e por que eles estavam fazendo isso? Eles estavam masturbando crianças menores de idade. E eu vou ler aqui para você o que os pesquisadores de Kinsey diziam nos seus relatos. Dos 317 casos da tabela 34, King era um estuprador que estava a serviço de Kinsey. Estuprador literalmente. Ele registra ter que forçar a cooperação em 5 ocasiões, no subjeto 2, 4, 7, 10 e 15. Ele gosta de excitar garotos. King registra na história a cor, o gosto e o cheiro do sêmen das crianças. Além disso, quando pode, examina o sêmen do adolescente em busca de esperma. Faz isso com a mãe e o filho. Algumas de suas mulheres masturbam seus filhos para ele, experimentando com o bebê. Poderia levar a cabeça do órgão sexual masculino, na boca facilmente. Seu sucesso em obter seu enorme alcance foi, como Kinsey, que ele não apenas não desaprovou, ele ficou feliz em participar, seduzindo meninos e homens. Em poucos minutos, o menino estava rindo e não se preocupou comigo. O fato é que ele parecia orgulhoso de ter feito isso. Eu o elogiei e disse que ele era um garoto para levar um 7, descendo pela garganta e subindo pelas costas na mesma noite. Encontrei garotos para discutir sexo. Os excitou, mostra sexo gráfico. Ouvi eles se sentiram seguros, excitados e felizes. Esses relatos são os relatos encontrados no livro de Alfred Kinsey, que foi toda a base da revolução sexual que vocês conhecem, inclusive pela pseudociência gay, transexual. Ora, se não temos a hipocrisia nisso aí, ou dissonância cognitiva, né? Porque é nessas horas que muitas pessoas e militantes, como os adventistas subversivos, são pegos na arapuca dessas narrativas. Mas como você vê em toda a página do Adventista Subversivo e também do Kinship, que são os gays adventistas, que existem há 50 anos no mundo, eles defendem toda essa diversidade, transexualidade. Mas se a fundamentação dessa transexualidade não é a pedofilia, através de Alfred Kinsey, John Money e Magnus Richterfeld, na República de Weimar, a partir de 1919, e todos esses militantes eram abertamente apoiadores da pedofilia, da homossexualidade, de bestialidades e incestos. Será que vocês não conhecem quem criou o termo de transexualidade ou fenômeno transexual? Apareceu pela primeira vez nas palestras e no livro de Harry Benjamin, que era parceiro de Alfred Kinsey. Inclusive, o Alfred Kinsey cita os estudos de Harry Benjamin, para vocês terem ideia como as coisas funcionam. Mas eu vou muito mais além. Você já ouviu falar de John Money? John Money foi conhecido como o guru sexual. Era responsável pelo Instituto John Hopkins e nos anos 70, lá em Baltimore, nos Estados Unidos. Ele fez uma das experiências mais macabras que vocês possam imaginar. Ele usou 2 gêmeos numa experiência macabra, literalmente, onde ele abusava sexualmente dessas crianças e também convertia o pai dessas crianças a aceitar tudo isso, como se isso fosse realmente ciência. E na parte filosófica, onde toda essa galera militante defende essas ideias humanistas, todas essas ideias humanistas, e principalmente que vêm de Michel Foucault, são ideias para perversão, literalmente perversão sexual. Quem teve a oportunidade de ler os estudos, eu li os estudos, li os livros de Michel Foucault, todo o livro dele se baseia na desconstrução da moral, do que a gente conhece hoje do mundo ocidente. Foi isso que Alfred Kinsey quis dizer de toda a sociedade americana após a Segunda Guerra Mundial. A sociedade americana estava em luto pela perda de muitos de seus filhos durante a Segunda Guerra Mundial. E, coincidentemente, Alfred Kinsey veio com essa ideia de que todo americano era um americano pervertido e todo americano tendia à homossexualidade. E foi provado que isso não passava de toda essa militância, esse ativismo científico, através de pedofilia. Inclusive, eles cooptaram todas as instituições de educação e religiosas daquela época.
consequentemente levando isso para organizações das Nações Unidas, até porque a ONU defende sim a masturbação de crianças a partir dos 5 anos. E com toda essa polêmica do Imana Khalif. Imana Khalif é um homem, é nítido, e os seus olhos não podem negar. E foi provado que ele é XY. O que a gente sabe hoje para combater as narrativas de transexualidade é que a gente usa o óbvio, que é da natureza, que nós somos XY, que é para o masculino, e XX para o feminino. Com essa narrativa, essa propaganda de desconstrução aí na Olimpíada, será um solo fértil para desconstruir o que a gente conhece hoje de ciência. É notório que eles nunca puderam provar que existe um gene gay e que o indivíduo pode nascer transexual ou uma pessoa nascer no corpo equivocado. Eles não podem provar isso e eles tentam isso já fazem 2 séculos, literalmente. Desde Magnus Hirschfeld até desde as ideias de Sigmund Freud e seus antecessores. Então, para finalizar esse vídeo, fica muito claro que a agenda das pessoas que gostam de criança, ela é totalmente conectada com a agenda transexual. A gente sabe que Paris e a França é o berço de pessoas abertamente que defendem isso. Estou falando de filósofos, porque ali na França, a maioria das pessoas continua com um pensamento conservador. Isso que você está vendo é apenas ali em Paris e nas cidades grandes, as 3 maiores cidades ali. Mas a maioria do povo francês continua sendo de pensamento conservador e contra essas ideias, né? E se você quiser saber mais, eu vou fazer um vídeo só falando sobre Simone de Beauvoir e o que ela fazia lá com seu amante, o Jean Paul Sartre, que eles traziam adolescentes inocentes fugindo da Revolução Bolchevique e abusavam sexualmente delas. Uma delas escreveu até um livro sobre isso. Ou o que Michel Foucault fazia lá na Tunísia com crianças, quando ele abusava sexualmente dessas crianças. Tudo isso relatado por um dos seus companheiros, filósofos da época. O próprio Noam Chomsky disse que Michel Foucault era uma das pessoas mais perversas e pervertidas que ele conheceu. Então, o que a gente está vendo aí nas Olimpíadas é simplesmente a propagação dessas ideias para a desconstrução do que a gente conhece ainda de sociedade. Se eu posso transformar o cosmos, ou se eu posso transformar essa realidade que eu conheço, consequentemente, eu vou poder transformar as ideias que tem aí na sua cabeça. Sendo assim, eu serei manipulado e escravizado pelas essas ideias macabras, realmente demoníacas, tá bom? Se você tem alguma opinião sobre isso, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo. Compartilhe principalmente aí para o seu irmão, para a irmã da igreja e também para os demais, tá bom? Tenha um bom dia. Tchau.